Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata, de Guarulhos, e também do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, ITC Vertebral. Obrigado, Dr. Bernardo, por nos conceder essa entrevista aqui no programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas dos nossos amigos caminhoneiros aí. E você pode estar perguntando, por que nós vamos entrevistar um fisioterapeuta? Pois é, nós vamos falar com um fisioterapeuta hoje por sua causa, caminhoneiro. Estamos aqui em uma época do ano em que todas as dores aparecem ou se intensificam, doutor. Até para aqueles que se exercitam. Quais os tipos mais comuns de dores? E há algum tipo de classificação dessas dores, doutor? Não, na verdade, esse tipo de dor não tem uma regra, né? E também não há uma classificação falando sobre dor com frio ou não. Na verdade, mesmo assim, a ciência ainda não conseguiu chegar a nenhuma conclusão que essas dores realmente são dores do frio. É o que a gente vê, hoje em dia, e muita gente reclama, então na prática... Exatamente, acaba associando uma coisa a outra. Muitas vezes... as pessoas elas estão um pouco mais sensíveis à dor ou já têm uma lesão prévia e às vezes por essa que a gente chama de excitabilidade, um pouco mais sensível, a diminuição da temperatura pode ajudar ela a exacerbar, ficar um pouco mais sensível. Então é mais ou menos isso que acontece, né? O que é mais comum acontecer no frio são as dores musculares, né? Então muitas vezes para proteger de baixas temperaturas, o corpo acaba fazendo uma contração excessiva da musculatura e surgem algumas dores musculares, às vezes até dores semelhantes a torcicolo ou dor nos braços, né? Dor nas costas, né? Mas muito de caráter muscular. E essas dores, então, podem ser provenientes, inclusive, de um enrijecimento do corpo com o intuito de se proteger. Sim. Sim, isso pode acontecer. Tanto é que uma dica que a gente já pode dar para quem assiste, quem está nos assistindo, é evitar quando vai para algumas regiões que tem queda brusca de temperatura, evitar se expor a essas quedas bruscas para evitar esse excesso de contração muscular, por exemplo, que poderia ser uma fonte de dor momentânea ali. Entendi. Doutor, no caso dos caminhoneiros que passam grande parte do tempo dentro da boleia, que é a cabine do caminhão, como o senhor sabe, nas estradas, quais as partes do corpo que podem ser mais afetadas por dores e quais as consequências? Sim. Quando a gente passa muito tempo sentado, Cláudio, a posição que a gente fica geralmente é uma posição encurvada. Por mais que se ajuste a postura, né, no banco, enfim, a altura da direção, ou tanto que pode ir para frente e para trás, a gente sempre vai estar numa posição curvada para frente. Então, tudo que em excesso, que ficar curvando para frente, pode ser que ocorra alguma tensão, tanto da parte dos músculos, ligamentos do pescoço. Então, é como se a gente pegasse, por exemplo, ficasse um tempão segurando o dedo aqui. Essas estruturas do dedo, elas vão ficar tensionadas e vão começar a incomodar. A mesma coisa a gente pode levar para o nosso corpo, né? Então, as queixas mais comuns de quem passa muito tempo sentado, guiando bastante tempo, são as dores na região do quadril, joelho, coluna lombar e na coluna cervical, né? Não necessariamente as pessoas que vão ficar sentadas muito tempo são predispostas a desenvolverem patologias graves de coluna, por exemplo, né? Mas existe um estigma, né, doutor? Sim. De que se você permanecer muito sentado, há uma probabilidade de você ter problema de coluna. Existe esse estigma? Existe isso, né? A probabilidade maior é de você ter algum sintoma que ele apareça na coluna. Não necessariamente, como muita gente pensa, a própria hérnia de disco, por exemplo, que é uma coisa comum, né? Não é que ela vai surgir só porque você ficou muito tempo sentado. Não, você pode aumentar a sua predisposição a ter sintoma na região. Entendi. Mas a sua hérnia de disco pode acontecer por qualquer outro motivo. Ou pode até antecipar esse surgimento. Surgimento de sintoma, exatamente. Porque a gente sabe já, Cláudio, que essa é até uma informação interessante para os nossos colegas, que as hérnias de disco, elas são alterações presentes mesmo em pacientes que não têm dor. Ou seja, tem muita gente que tem hérnia e não faz ideia, né? E fica sentado o tempo todo e não aparece dor, né? Então esse
é um paradigma que a ciência está quebrando um pouco agora e a gente está começando a educar um pouco as pessoas sobre isso. E com o avanço da ciência, eu presumo, doutor, e o senhor pode me corrigir, que a fisioterapia é uma das áreas que mais tem sofrido os benefícios, né? Tem sofrido a influência benéfica dos avanços científicos, né? Sim, sim. Hoje em dia o fisioterapeuta, no começo você falou, o porquê um fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta é o profissional do movimento. Sim. Né? Então, quem está apto a reabilitar, né, a voltar a fazer movimento, principalmente com patologia, é o fisioterapeuta, ele que vai saber o caminho. Então, com essas inovações tecnológicas e a ciência dando todo o suporte, o fisioterapeuta, além de um profissional do movimento, ele também vai ser um profissional, um educador em saúde. Então, visando qualidade de vida. Visando qualidade de vida. Né? Então, o fisioterapeuta hoje em dia, junto com uma equipe multidisciplinar, tem um papel fundamental no trabalho com dor crônica. Né? Então, que é o papel educativo e o papel assim de dar o caminho certo, né? para o que o paciente precisa fazer. Entendi. Doutor, o que o senhor recomenda aos nossos colegas caminhoneiros que têm uma rotina que é uma verdadeira maratona nas estradas? Uhum. Bom, sempre que possível, eu sei que é difícil às vezes parar, fazer algumas paradas assim mais frequentes, mas isso é o que a gente recomenda, porque senão a gente pode voltar naquele exemplo que eu dei da mão aqui. É muito tempo, né? Aqui. Uma coisa é eu ficar 8 horas segurando aqui, e outra coisa é eu seguro 1 hora, solto, mexo 1 hora, seguro 1 hora, mexo 1 hora. A gente pode até fazer esse teste. Quem estiver assistindo pode até fazer esse teste para lembrar dessa associação. Né? Então, a primeira coisa, se conseguir fazer mais paradas, vai ser benéfico, porque o nosso corpo ele precisa de movimento. Né? Ele foi feito para movimentar. Né? Então, tendo mais movimento, a chance de se recuperar e de não ocasionar algumas dores só pela postura sentada, já é uma dica que eu dou para eles. Outra coisa, sempre que tiver um tempo livre, praticar alguma atividade física. Hoje em dia a gente sabe que o melhor remédio para não sentir dor nas articulações, não sentir dor no corpo, é a atividade física. Né? Nem que seja meia hora por dia, se for possível. Entre elas, a caminhada, doutor. A caminhada, a simples caminhada de meia hora por dia já traz um benefício interessante para quem principalmente fica sentado. Né? E nesse sentido, caminhoneiro, um domingo que você estiver em casa, depois do almoço, ou até antes mesmo, durante a manhã, faz uma caminhada com o filho, com o sobrinho, ou até mesmo com o neto. Vai ser bom para você e para ele, não é mesmo, doutor? Exatamente. Né? Doutor Bernardo, 1 minuto. Vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata, de Guarulhos, e também do Instituto de Tratamento de Coluna Vertebral, ITC Vertebral. Agora, doutor, o senhor diz que sabe que não é tão fácil parar. De fato, a cultura, né, que se estabeleceu no segmento de transporte rodoviário de cargas, sobretudo na vida dos caminhoneiros, é que o parar é perda de tempo. Mas a gente tem visto, né, que o parar pode ser um ganho de tempo, porque você ganha disposição, você fica alerta, você fica mais atento para poder prosseguir a sua viagem. Agora, deve ter também algumas dicas para se fazer dentro da cabine. Existe, doutor, essa dica? Sim, existe sim essas dicas. Só dando um gancho no que você falou da parada. Da parada, né? A gente tem a falsa impressão
que quanto mais a gente fizer, vai ser mais produtivo, né? Quando a gente está falando de direção, aí é cansaço, envolve outras coisas que pode envolver até risco de vida. Sim. Né? E a gente pode evitar algum trauma maior, né? Com os acidentes, né? E envolvendo outras pessoas. Então, hoje em dia também a gente já sabe, já tem alguns estudos já mostrando que eu não preciso trabalhar que nem um maluco, que nem essa cultura que já é uma cultura antiga, para ter uma mesma produtividade. Muitas vezes eu posso conseguir, não só no caminhoneiro, mas em outras coisas, eu posso conseguir uma produtividade maior com menos tempo de trabalho. Então, hoje em dia, a gente já associa, até para orientar os pacientes, que a produtividade ela não está 100% ligada ao tanto, à maluquice que você está fazendo para ficar num dia lá. Saindo um pouco desse assunto de exercícios, fisioterapia, movimento, mas continuando nessa questão da produtividade, eu vou citar um caso aqui, doutor, de uma empresa que nós visitamos recentemente e que faz um trabalho de reeducação com os profissionais no geral, de todos os segmentos e também, obviamente, do setor logístico, né? É uma indústria muito grande e num dado momento eles estavam fazendo um exercício de concentração com os caminhoneiros, né? E eu, fazendo ali o papel do advogado do diabo, falei, escuta, mas concentração, né? Ele já fica ali na estrada 8 horas olhando e tal. Aí o profissional que estava fazendo o teste falou, olha, o fato dele estar na estrada, né, prestando atenção, não significa que ele esteja concentrado. Perfeito. Né? E se ele estiver concentrado, ele vai dirigir mais e melhor, com melhor qualidade de vida, inclusive para ele. Eu achei importante essa observação do profissional e por isso que eu fiz questão de citar, porque vem ao encontro do que o senhor está dizendo aqui, né? Exatamente. Doutor, além de pernas e pés, que geralmente sofrem inchaços e problema fica visível, né? A coluna cervical também pode sofrer algum tipo de lesão ou doença crônica que pode ser desenvolvida por estar muito tempo em uma posição, né? O senhor disse que eventualmente pode acontecer ou não pode, mas isso em vias de regras, acontece, não acontece? Qual que é a opinião do senhor? Na verdade, o que acontece, o que está mais relacionado é em relação à posição e ao movimento que ele faz, né, por exemplo, com o braço. Vamos pegar uma postura comum, isso aqui. Okay. E o tempo todo aqui, muitas vezes mais tenso, dependendo de onde estiver dirigindo, né? Então, voltando também na questão anterior de alguma dica que eu poderia dar para isso. Na cabine? Na cabine, o simples fato de você ajustar a curvatura da coluna lombar, ou seja, a gente aconselha fazer um rolinho com uma toalha, ou existem rolinhos próprios já. Essa era a próxima pergunta. A gente já pode até emendar depois, né? Existem alguns rolinhos próprios que a gente pode colocar atrás da coluna, entre esse osso da bacia e o início da coluna, que ele vai ajudar a manter a curvatura. Mantendo a curvatura da coluna lombar, naturalmente já vai melhorar a posição do pescoço, já ajudar a relaxar um pouco essa musculatura e evitar dores crônicas assim, mais de caráter muscular. Aí entra naquela questão da sensibilidade exacerbada, né? É uma coisa, é um ciclo. Então a gente tem que ir quebrando ele para continuar vivendo numa boa, conseguir fazer os transportes mais longos, aí, mais tranquilo. Doutor, essa dica da toalha, do rolinho da toalha, realmente foi muito boa. Agora, existe algum, eu não sei se eu vou denominar de equipamento ou até um souvenir, enfim, que possa substituir, que possa ser comprado? Sim, hoje em dia existem alguns rolos lombares próprios, né, tem algumas marcas específicas, métodos de tratamento específicos que a gente utiliza alguns rolos, né, ou o rolo inteiro, ou meio rolo, e isso é possível de encontrar na internet, inclusive. É fácil, então? É fácil, já encontrei no Mercado Livre, né? Ontem mesmo um paciente falou para mim que encontrou no Mercado Livre um que se enquadra no que a gente está falando. E a procura é por rolo o nome do produto, para a gente ter ideia, para o caminhoneiro poder até fazer uma pesquisa? Rolo lombar de posicionamento. Rolo lombar. Ele é espuma macia, não é mole, né? Ela é macia. Ela é firme, mas é macia, né? Então ele tem em torno aí de uns 10 centímetros, sei lá, de diâmetro, né? Não passa muito disso não, né? Não tem necessidade de ser para a coluna inteira, não. Tá.
E nesse sentido também, doutor, há algum tipo de roupa ou sapatos que podem ser indicados para realizar viagens longas, por exemplo? E aí vale até a dica para para as pessoas em seus veículos particulares também, né? A gente recomenda em viagens mais longas, mesmo para os veículos particulares, utilizar roupas mais leves, né? Então, por exemplo, uma calça jeans apertada. A gente sabe que vira e mexe vai ter que mudar a posição da perna, porque enrosca no joelho, enrosca na virilha. Isso pode, né, trazer algum incômodo e não ser muito interessante para viagens muito longas, né? E gerar vamos supor, se eu ficar só encostado de um lado, a chance de eu começar a ter uma dor muscular em um dos lados é maior do que se eu estiver mais relaxado, mais tranquilo, né, com uma roupa mais leve que não me impeça nenhum movimento. Doutor Bernardo, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata, de Guarulhos, e também do Instituto de Tratamento de Coluna Vertebral, ITC Vertebral. Doutor, ainda falando de dores, tem alguns sintomas que podem revelar um problema maior? O que a gente chama de algumas bandeiras vermelhas, né? Então, observar, sempre estar atento à saúde. O excesso de atenção também pode ser prejudicial, sim, né? Sim, ficar porque... hipervigilante, que a gente chama, isso não é saudável. Sim. Né? Isso aí a gente já sabe que não é saudável, mas alguns pontos importantes. Emagrecimento sem causa né, aparente, mas emagrecimento que eu falo não é 1, 2 quilos por mês. Em um mês, 5, 6 quilos, por exemplo. Não mudou a alimentação, não mudou nada. Tem que, é um alerta. É um alerta, tem que se investigar para ver o que está acontecendo. Né? Uma dor que só aparece, por exemplo, à noite, num horário específico. Durante o dia ela não aparece, não tem causa específica. Vamos observar. Se for 1, 2 dias, não há problema algum. Agora, se essa dor já persiste mais de 72 horas ou uma semana, pode ser que tenha algo estranho aí. Né? Então, coisas assim... que saem um pouco da rotina, do padrão habitual, é bom se investigar, né? Sempre lembrando que a dor muscular, após um esforço ou algum exercício, geralmente ela cessa e diminui bem entre 48 e 72 horas. Então, é um período importante para a gente poder até diferenciar se é dor muscular ou não. Ter um termômetro aí, né? Doutor Bernardo, aqueles massageadores de madeira, né? Muito utilizados nos bancos de carros de passeio, podem ser considerados um tipo de preventivo para as dores nas costas, por exemplo? Preventivo, não. A gente não tem... Eu estou falando para você baseado em alguns estudos, não existe nenhum estudo mostrando exatamente que ele consegue fazer uma prevenção, uma profilaxia, que a gente chama. Isso. Né? A gente, assim, ele acaba sendo... pelo conforto de quem usa. Tá. A dica é, senão ele não faz mal. Né? Se você já usa e se sente bem usando, te deixa relaxado para dirigir, não há problema algum usar. Agora, se eu tenho um problema, eu estou com muita dor e tal, eu vou usar, mesmo que esteja doendo, vou insistir. Não é o caso. Não há necessidade. Perfeito. Tá. Doutor, os braços e os ombros, o que seria indicado para
tratamento em dores em braços e ombros, antes e durante e depois das viagens, né? Às vezes você tem, isso já aconteceu comigo, inclusive, óbvio que não com caminhão, mas eu presumo que com caminhão ainda mais, sobretudo levando em consideração que a frota de caminhoneiro autônomo é uma frota que tem aí 15, 18 anos de idade, né? Então não são os caminhões mais modernos, tal. Com base nisso, pode gerar uma dor no ombro, você está numa velocidade na estrada e ter que segurar o caminhão. Qual a melhor dica que o senhor dá aí para que essas dores possam ser tratadas num primeiro momento? Num primeiro momento, a gente fazer alguns movimentos leves no limite da dor, que a gente chama no limite da amplitude, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente sempre vai tratar a dor com movimento. Então, o exercício ele vai ser um remédio interessante, melhor que muito remédio via oral, que com um efeito melhor ainda para tratar a dor. Então, por exemplo, nos ombros, é muito comum, né? Eu já atendi caminhoneiro com tendinopatia nos músculos do ombro, né? Então, a gente começa... As tendinites. Tendinites. As tendinites. É que hoje em dia não se fala mais tendinite, se chama de tendinopatia. Tendinopatias. Porque a gente sabe que é uma alteração no tendão, não é só uma inflamação. Não é só uma inflamação. Tá? Então, a dica é esses pacientes que já apresentam essa dor, que não está conseguindo levantar muito mais o braço, é tentar trabalhar, tentar fazer algum exercício, principalmente soltar um pouco aqui com o movimento, começar a liberar o movimento e assim leve, né? Movimento leve, né? E se tiver muito agudo ou muito quente, pode usar um pouco de gelo, 20 minutos de gelo no local. Ele é benéfico somente para controlar um pouco a inflamação, né? Sempre gelado, nunca quente. Sim, não. O quente a gente só usa para relaxamento muscular. Tá. Né? Então, passou aquele dia mais tenso na estrada, numa viagem pesada, tá com aquela dor muscular aqui que já vem para a nuca, às vezes já dá até dor de cabeça, não há problema algum. Uma bolsa de água quente vai bem, ajuda a relaxar bem essa musculatura do pescoço. E aí, voltando essa parte do ombro, assim que fizer uma parada, tem que procurar um profissional, um fisioterapeuta, um ortopedista, juntar as informações e seguir uma linha de tratamento, porque senão o negócio acaba virando crônico e aí vira uma bola de neve. Aí uma coisa que você poderia resolver facilmente, acaba demorando muito mais tempo para resolver. Entendi. Doutor, usar cintas, coletes e outros itens ortopédicos pode ser uma forma de prevenir problemas crônicos? Eles devem ser usados a partir de que indicação médica somente? Não. Essa é uma pergunta muito interessante, que é mais um paradigma que a gente já vem quebrando há alguns anos. O uso de coletes, dessas órteses, somente para controle de dor e para prevenir dor crônica, isso não é verdade, muito pelo contrário. Hoje em dia a gente já sabe que o uso excessivo de cinta lombar, né, ela pode ser um fator causador de dor crônica. Tá. Então, uma coisa que antigamente se achava que poderia fazer uma prevenção para segurar a postura, a gente já sabe que não, que quanto mais ativo, quanto mais a musculatura estiver trabalhando, ela vai ser melhor do que usar cinta. Quando que se usa então? É como se o corpo tivesse uma inteligência, né, doutor? Sim, não tenha dúvida, né? Mas quando que se usa então uma cinta, um colete? Nas primeiras 48, 72 horas de uma crise aguda. Esse é o melhor efeito de um colete cervical e de uma cinta lombar. A não ser também que o paciente tenha feito uma cirurgia ou algum outro procedimento que necessite a imobilização. Se não, a imobilização ela vai trazer um efeito pior do que o que se propõe a fazer, do que se achava que se fazia, né? Entendi. Doutor, quais as dicas em geral que o senhor deixaria para os caminhoneiros para que tenham uma vida saudável e sem dor, mesmo vivendo mais tempo na estrada, dentro de uma cabine de caminhão? Sim, claro. Bom, gente, eu sei que, como eu falei antes também, eu sei que é difícil fazer as paradas, muitas vezes o sono é um pouco atrapalhado, mas as dicas gerais que eu gostaria de deixar é tentar usar um pouco dessa parte de concentração, de meditação, para relaxar um pouco mais o corpo, a musculatura. Dessa forma o corpo vai funcionar melhor e com certeza vai ajudar vocês na produtividade, né? Sempre que possível, procure se movimentar. Lembra disso, o corpo é feito para movimentar, então o movimento vai te ajudar. Tá? Essas eu acho que são as dicas assim
mais básicas e mais fáceis de seguir que eu consigo deixar para vocês. Porque isso também é importante, né? Não adianta a gente dar uma dica que esteja fora do contexto social ou profissional de quem está ali nos assistindo, né? Não adianta eu falar uma série de exercícios que também vai ser aleatório. Exatamente. Né? Que não... Dr. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata de Guarulhos e também do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, ITC Vertebral. Chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos o espaço aberto para suas considerações finais. Bom, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas, até desmistificar algumas coisas aí, né? Eu espero ter ajudado vocês a levar uma vida com uma vida mais saudável, a alguns costumes mais saudáveis, e é isso. Então é isso, caminhoneiro. Esse foi um programa dedicado aí para a sua qualidade de vida, né? E deixamos aqui no rodapé os contatos do Dr. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto Trata de Guarulhos e também do Instituto de Tratamento de Coluna Vertebral, ITC Vertebral. Caso você necessite, fique à vontade para entrar em contato com o Dr. Bernardo. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre um sinal de prestígio, e contamos com você no próximo programa. Até mais. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.